Sejam bem-vindos, galera, mais uma vez ao canal Química do John. Tudo bem com vocês? Olha só, o nosso tema hoje é radioatividade. Olha aqui, emissões alfa, emissões beta, emissões gama. Conhece isso? Roda a vinheta! E aí, meu povo, é o seguinte, quando um núcleo, ele é instável, ele procura emitir radiações em busca de uma futura estabilidade. Quando a gente fala em radiação, essa radiação ela pode ser através de partículas, que a gente nomeia como partículas alfa, partículas beta, tá? Ou pode ser, na verdade, pode ser como ondas eletromagnéticas, do tipo gama, ok? Então você pode ter emissões de partículas, porque normalmente quando um núcleo emite alfa, ele também emite gama. Quando um núcleo emite beta, normalmente ele emite gama, beleza? Então particuladas e onda eletromagnética. Ótimo, ok. Então tá, esse núcleo ele vai emitir essa radiação e é importante que você conheça a identidade dessas radiações. Então aqui, ó. Primeira coisa, radiação alfa. Radiação alfa é o núcleo do hélio. Tá? Como assim? Olha só, ela tem a seguinte representação. O número de massa 4, tá? E o número de carga, teoricamente seria o número atômico 2. Nessa representação, o que significa isso? Significa que ela tem o que, gente? Olha aqui, ó. Ela tem 2 prótons. Beleza? E lembra que essa subtração aqui te dá um número de nêutrons. Então ela tem 2 nêutrons. Certo? Beleza, então a alfa nada mais é do que uma partícula que tem exatamente 2 prótons e 2 nêutrons. Então se um determinado núcleo vai emitir alfa, se ele é um emissor alfa, o que significa isso? Significa que ele vai passar por um processo de transmutação. Que é isso? Sabe o que é isso? Olha só, transmutação é quando um determinado núcleo ele muda a sua identidade nuclear. Tá? Então ele era uma substância, ele era um elemento A, ele era um átomo A e passa a ser um átomo B. Entendeu? Isso que lá na alquimia, eles tinham como meta transformar um determinado elemento em outro, em ouro muitas vezes. Então aqui isso já acontece, tá? No século XX. Isso se tornou normal, transmutações, mudança de identidade. Isso pode ser feito pelo homem, tá? Transmutação artificial, o homem atuando ali, alterando esse núcleo, ou pode ser feito pela própria natureza. Existem transmutações que ocorrem na natureza. Falei tudo? Certo? Então tá. Na primeira lei da radioatividade, um núcleo, quando ele é emissor alfa, ele vai gerar um filho. Então o pai vai gerar um filho. E como é que vai ser esse filho? Vem comigo. Olha só, percebe que a alfa é 4 e 2. Não é assim que você representa? Então o que vai acontecer? O urânio 235, ao emitir a partícula alfa, você vai ver que ele vai gerar o tório, que tem um número atômico, tem um número de massa, 231. Beleza? Então o número de cima, o número de massa, ele vai diminuir em 4 unidades. Era 235, caiu para 231, ok? E a carga, era 92, como emitiu uma alfa que tem 2 prótons, então o filho, ele só tem 90 prótons. Então sempre que emitir uma partícula alfa, a massa vai diminuir em 4 unidades e a carga vai diminuir em 2 unidades. Fechou? Mas, olha só, o urânio, que era o núcleo pai, ele tinha 92 prótons. Confere, ó. Ele tinha 92 prótons. E o seu filho? O seu filho só tem 90 prótons. Ou seja, o número de prótons diminuiu em 2 unidades. Se você for analisar aqui o número de nêutrons, olha só, a subtração aqui te dá quanto? 143, é isso?
ok? E aqui a subtração te dá 141, ok? Mas aqui vislumbrou que o número de cima altera em 4 unidades e o número de baixo altera em 2 unidades, tá ótimo, ok? Agora vamos para a partícula alfa, desculpa, para a partícula beta, né? Na partícula beta, o que nós temos? A beta, gente, ela nada mais é do que um elétron acelerado, tá? Então a beta, ela é exatamente um elétron, tá? Um elétron acelerado, beleza? Então é um tipo de emissão em que o núcleo pai, que nesse caso aqui é o bismuto 210, ele é um emissor beta, assim como o césio 137, lembra? Né, daquele problema radioativo que nós tivemos lá na década de 1980, ali em 1987, né? Então aqui, ó, o que acontece? Ó, quando um determinado núcleo emite beta, como a beta, a massa é representada como zero, né, uma massa muitíssimo pequena, então você vai ver que o filho, ele não vai ter a massa alterada, tá? Então se o pai tinha um número de massa 210, o filho também terá o número de massa o quê? 210. Agora o número atômico vai aumentar em uma unidade, beleza? Então se era 83, agora vai para 84. A leitura que você sempre pode ter é de somatório antes e depois. Por exemplo, olha aqui em cima, 235. Aqui 4 mais 231 dá o mesmo valor. Aqui, ó, 92. E do lado direito, né? 2 mais 90 também 92. Aqui 210, a soma aqui também tem que dar 210. Aqui 83, então a soma aqui também tem que dar 83. Você viu que aqui você tem, ó, prótons 83, ok? Agora, e no núcleo filho, você tem 84, certo? Então, o número de prótons aumentou em uma unidade, certo? Agora, e o número de nêutrons? Se você faz a subtração entre 210 e 83, vamos lá, para 200 seria 17, né? Com mais 10 seria 27. Então aqui, ó, você tem 27 nêutrons, ok? E aqui você tem, vamos lá, vamos fazer a subtração de novo? Se fosse para 200 seria 16, né? Mais 10, 26. Percebe que tem um nêutron, o filho, né? Tem um nêutron a menos e tem um próton a mais. Matou, beleza? Ótimo, agora vamos para a radiação gama. A radiação gama, gente, ela é uma radiação eletromagnética, né? E portanto ela não tem carga e ela não tem massa, né? Então se um determinado núcleo emite somente gama, tá? O mais comum é emitir alfa em conjunto com a gama ou beta em conjunto com a gama. Caso contrário, né? Caso aconteça só a emissão gama, vamos lá, não haverá transmutação. O núcleo ele não perde a sua identidade. Ele só ficará com uma energia mais baixa, né? Talvez ele está muito turbulento, então vai ter o quê? Uma diminuição desse conteúdo energético. Isso geralmente é simbolizado, né? A espécie de partida, ela é simbolizada com um asterisco, só para simbolizar essa instabilidade. Então o bário 137, se ele for simplesmente um emissor gama, ele vai continuar gerando o bário 137, só que com conteúdo energético mais baixo. Beleza? É isso, né? As três radiações mais comuns, gente, são essas três. Vocês vão ver que tem uma quarta também, que é razoavelmente comum, que são os pósitrons. O que é um pósitron? Na verdade, um pósitron ele tem uma grande semelhança com a beta, tá? Só que a carga dele é oposta à beta. Então, se você visualizar em alguma questão que sei lá, o oxigênio 15 é um emissor de pósitron, saiba que pósitron ele tem uma semelhança muito grande com a beta, só que tem a carga oposta. Só isso. O modelo de exercício mais comum, gente, dessa parte de emissões é através de uma série radioativa. Porque normalmente o pai, ele emite radiação e gera o filho, certo? E esse filho, ele emite radiação e gera um outro filho.
Entendeu? Então você vai gerando uma sequência, que é uma série radioativa. Então aqui, ó, o tório 204, né? Ao passar por uma série, vai aparecer aí na sua tela agora, só para você entender o que significa uma série radioativa, certo? Essa sequência de emissões aí, até alcançar o primeiro núcleo estável, tá? Volta para cá. E aí, nesse contexto exatamente, o tório 204, ele vai, né, passar por uma série radioativa até chegar no urânio 192. Beleza, e eu quero saber exatamente quantas partículas alfa e quantas betas são emitidas em toda essa série, em toda essa sequência de emissões. Quantas alfas e quantas betas. Tá, como é que eu resolvo isso? Professor, eu gosto de fazer de cabeça. Tá, se você gosta de fazer de cabeça, é interessante que você comece pelas alfa. Por quê? Porque a beta, gente, ela tem a massa zero. Não é? Então você não precisaria analisá-la simultaneamente à alfa. Mas eu te recomendo a fazer isso montando equação de primeiro grau. Tá? Isso não vai demorar, isso também é rápido. Fazer de cabeça nem sempre é interessante. Tá? Para você que vai fazer isso aqui montando uma equação, você pode falar assim, ó, vamos lá, aqui vai emitir x alfa, pode ser? E aqui, né, na sequência, nós teremos aí a emissão de y partículas beta. E aí, a princípio, você olha o número de cima, tá? Começa pelo de cima, que é mais fácil. E aí, o número de cima, lembra aquela ideia de conservação? Nesse caso, né, nós vamos ter conservação do número de massa. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter assim, ó, o tório é o 204, certo? Então, 204 do lado esquerdo da seta, no nosso reagente, vamos dizer assim. E aqui, ó, você tem o urânio, que é 292, beleza. E aí você vai ter mais 4x, não é? E aqui, ó, seria mais 0y, né? Por quê? Porque o número de massa da beta é 0. Então ajuda, né? Facilita muito a sua vida. Então vai ficar assim, ó, 4x é igual, tá, de 192 para 200 seria 8, né? Como aqui ainda tem mais 4, então seria 12. Ótimo, então olha só, nós teremos aqui, ó, que o número de alfas emitidas vai dar o quê? 3. Beleza? Acabamos de encontrar a quantidade total de partículas alfa, ok? Massa, então a gente já pode vir aqui, ó, e substituir o x por 3. Agora vamos para a carga, vamos para o número de baixo. Olha tanto que é tranquilo. Olha só, 90 é igual. E aqui, 92 mais aqui 6, não é? Não são 3 alfas. Então, ó, 6 menos y. Por que menos y? Ué, porque aqui não é menos 1, né? Vezes y deu menos y, ok? Massa, então aqui deu 90 é igual 92 mais 6, 98 menos y, certo? Então o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar que o y, né, passa para lá, vai dar 8. Ótimo, olha só, você já encontrou a resolução do exercício, né, o y, ó, então em toda essa sequência, essa série radioativa aqui, né, teremos a emissão de 3 partículas alfa e 8 partículas beta. Amém? Ótimo. Galera, radioatividade é um tema fundamental para o seu vestibular. Você vai chegar resolvendo, não é um tema tão difícil assim, tá? Se depender de mim, você vai detonar, tá? Então eu espero que você assina aí, né? Dê um toquezinho aí no seu sininho, né? Para você receber as novas notificações, certo? Comente com os seus amigos aí que o Tio John é sensacional, tá? Estaremos juntos aqui muitas vezes até a sua aprovação. Valeu, valeu, até mais! Tchau, tchau!